Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das falhas de nuvem mais impactantes dos últimos tempos. Um evento que, literalmente, abalou a internet inteira. 14 horas e 32 minutos. Foi esse o tempo que uma peça fundamental da infraestrutura da internet ficou instável. Isso aconteceu no dia 20 de outubro de 2025 e o que se seguiu foi uma cascata de falhas com impacto global. E quem sentiu isso na pele? Bom, milhões de pessoas. A gente está falando de grandes serviços de jogos, redes sociais, ferramentas de trabalho, até os próprios sites da Amazon. Tudo ficou fora do ar ou com problemas seríssimos. Ok, então como a gente vai destrinchar essa história? Primeiro, vamos entender o tremor inicial. Depois, a gente vai achar o primeiro dominó que caiu. Em seguida, vamos investigar a falha no código que deu origem a tudo isso, observar o efeito cascata e, no final, tirar as lições mais importantes dessa interrupção. Certo, então vamos começar pelo começo, o tremor. A gente vai seguir a linha do tempo dessa crise de 14 horas para entender exatamente como tudo aconteceu. Olha só que interessante essa linha do tempo. Tudo começou com um problema em um único serviço, o DynamoDB. E o mais maluco é que poucas horas depois, a causa original já tinha sido corrigida. Mas a crise estava longe de acabar. Novos problemas começaram a pipocar um atrás do outro, mostrando que a recuperação ia ser bem mais complicada do que parecia. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, o primeiro dominó. A gente precisa identificar o paciente zero para entender a origem de todo esse caos. E o paciente zero foi ele, o Amazon DynamoDB. Para quem não sabe, o DynamoDB é um serviço de banco de dados absurdamente popular. Milhares de aplicativos dependem dele, inclusive, e aqui está o pulo do gato, muitos dos sistemas internos da própria AWS. Mas o problema não foi no banco de dados em si, sabe? A falha foi no DNS dele. O DNS é tipo a agenda de contatos da internet. É ele que fala para os outros computadores: "Ei, o DynamoDB fica nesse endereço aqui." Sem o DNS funcionando, é como se o DynamoDB tivesse sumido do mapa. E aqui a coisa fica bem interessante. Para gerenciar esse DNS, a AWS tem um sistema bem engenhoso com duas partes. Pensa assim, tem o Planner, que é o cérebro da operação. Ele cria um mapa, um plano de como o tráfego deve ser distribuído. E tem o Enactor, que é o executor. Ele simplesmente pega esse mapa e coloca em prática. Simples, robusto, o que poderia dar errado, né? Pois é, agora a gente vai ver como esse design que parecia perfeito foi por água abaixo por causa de um bug. Um bug bem sutil e traiçoeiro. O nome desse vilão é condição de corrida. É um tipo clássico de bug de software que acontece quando a ordem ou o tempo das coisas sai do controle. Duas operações acabam se atropelando. E o resultado? Bom, não é nada bom. Timing é tudo aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma sequência de eventos muito improvável. Imagina a cena. Um Enactor lento começou a aplicar um plano antigo, a versão 10, mas ficou empacado. Enquanto isso, um Enactor rápido e eficiente chegou, aplicou um plano novinho, a versão 20, e depois, como parte da rotina, foi lá e apagou a versão 10 que já era bem antiga. E aí, no pior momento imaginável, o Enactor lento finalmente termina o seu trabalho e sobrescreve o plano correto com a versão 10. Só que a versão 10 não existia mais. O resultado, o registro DNS ficou completamente em branco. E o pior de tudo é o que a própria AWS disse depois. O sistema ficou em um estado inconsistente. Traduzindo, não era só que o DNS estava errado. O sistema inteiro travou de um jeito que ele não conseguia mais se consertar sozinho. Nenhuma atualização nova funcionava, a única saída era a boa e velha intervenção manual. Ok, com o DynamoDB basicamente invisível para a internet, o cenário estava montado por efeito cascata. A gente vai ver agora como uma única falha começou a derrubar um monte de outras peças. E o segundo dominó a cair foi gigante, o Amazon EC2, que é o coração da AWS, onde rodam os servidores virtuais. Mas aqui tem um detalhe super importante. Quem já tinha o servidor rodando estava tranquilo. O problema era para iniciar servidores novos. Simplesmente não dava. Aí, quando o DynamoDB finalmente voltou ao ar, aconteceu outro problema. Um sistema interno do EC2, desesperado, tentou falar com milhões de servidores ao mesmo tempo. Foi como se todo mundo tentasse passar por uma porta ao mesmo tempo. O sistema entrou no que a gente chama de colapso congestivo. Ele ficou tão sobrecarregado de tentativas que simplesmente parou de responder. E a cascata continuou, com os novos servidores EC2 demorando uma eternidade para subir e configurar a rede,
um terceiro dominó caiu, o Network Load Balancer, ou NLB, que é quem distribui o tráfego entre os servidores. O que aconteceu foi o seguinte: o NLB olhava para esses servidores novos, que ainda não estavam com a rede pronta, e pensava: opa, esse aqui está com defeito. Então ele tirava o servidor da lista. Só que aí o servidor ficava pronto e ele era adicionado de novo. Esse ciclo de tira e põe constante gerou uma instabilidade enorme e um monte de erros de conexão para dezenas de outros serviços que dependiam do NLB. E para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha só esse gráfico. Tudo começou com uma falha, em um único serviço. Mas essa falha, por causa do efeito cascata, acabou impactando mais de 100 outros serviços da AWS. É impressionante. Certo, a poeira baixou, o serviço voltou. E agora? O que a gente aprende com tudo isso? Quais são as lições para quem desenvolve ou simplesmente depende da tecnologia no dia a dia? Basicamente, são 3 lições fundamentais. A primeira, ter uma arquitetura que usa múltiplas regiões geográficas não é luxo, é necessidade. Quem tinha isso quase não sentiu o problema. Segunda lição, é preciso entender todas as dependências do seu sistema, até aquelas escondidas. Talvez seu serviço não use o DynamoDB, mas será que algum serviço que ele usa não depende do DynamoDB? E terceiro, os sistemas precisam ser desenhados já esperando que falhas vão acontecer. Tem que ter um plano B, como os Circuit Breakers, para que um problema isolado não leve tudo junto para o buraco. E a AWS, claro, agiu rápido. A primeira coisa que fizeram foi desligar aquele sistema de automação de DNS no mundo inteiro para consertar o bug. Além disso, eles estão melhorando os controles no EC2 para evitar outro colapso congestivo e adicionando freios no NLB para ele não ficar tão nervoso durante falhas. Tudo para garantir que essa sequência de eventos, especificamente, não se repita. No fim das contas, esse evento todo serve como um grande lembrete de que, por mais incríveis e robustos que esses sistemas pareçam, eles são complexos e, principalmente, são feitos por pessoas. E pessoas cometem erros. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Com o nosso mundo cada vez mais conectado, qual será que é o elo mais fraco na nossa própria vida digital?